padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, é graça de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Vamos deixar que ela nos ilumine, interpelando-nos, para que nós possamos percorrer o caminho. Ao redor dela, nossa mãe, que nos inspira como discípula exemplar, para escancararmos as portas do nosso coração e escutar a palavra. Alimento para a nossa vida, verdadeira comida e verdadeira bebida. Temos um comentário dos sermões de Santo Agostinho para nos ajudar a abrir o coração e escutar a palavra de Deus que hoje vem nos interpelar. O Evangelho mostra-nos o Cristo Senhor caminhando sobre as águas do mar, enquanto o apóstolo Pedro, diz Santo Agostinho, ao caminhar sobre elas se afundava ao duvidar, mas logo emergiu ao confiar de novo. Isto nos lembra que o mar é o mundo e Pedro é o símbolo da única igreja. Pedro, primeiro na ordem dos apóstolos, generoso com seu amor por Cristo, já por diversas vezes responder em nome de todos. Jesus Cristo perguntara o que diziam os homens sobre sua pessoa e os discípulos expunham as várias opiniões do povo quando o Senhor de novo os interroga. E vós, quem dizeis que eu sou? É Pedro quem responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fala em nome de muitos, expressando desse modo a unidade. Ao contemplar este membro da igreja, de Santo Agostinho, distinguimos nele o que é de Deus e o que é nosso. Então aprenderemos a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, a chuva e os rios, isto é, contra as tentações deste mundo. Ele diz: observai o apóstolo Pedro, que naquele momento nos prefigurava. Ora confia, ora duvida, ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer Pedro, tu és o Filho de Deus, mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte, não reconhecendo a vida ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da igreja. Portanto, em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a igreja, encontramos as duas categorias, a dos fortes e a dos fracos, porque sem as duas não existe a igreja. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. O nosso coração endurecido nos incapacita para compreender a força do amor de Deus que a nós se manifesta. Como a Pedro, como o comentário há pouco compartilhado, feito por Santo Agostinho, como todos os discípulos que não compreendem a força de Deus se manifestando. Por isso é preciso tocar o coração, tratá-lo. Eles não tinham compreendido aquilo que Jesus tinha feito ao alimentar 5.000 homens. Entraram na barca, indo para Betsaida, à frente, enquanto ele despedia a multidão.
Depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para orar, para indicar-nos como é que nós tratamos o nosso coração e desentupimos para que ele não seja endurecido. Ao anoitecer, a barca estava lá no meio do mar e Jesus sozinho em terra. O Senhor percebe nossa luta, percebeu que os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. E lá pelas 3 da madrugada, andando sobre as águas, e queria passar adiante deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, até pensaram ser um fantasma e começaram a gritar. Foi quando então Jesus lhes fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. É daí que vem a força do nosso coração e a superação de todo tipo de medo que nos paralisa. O vento cessou. Os discípulos ficaram espantados, porque não tinham compreendido o que o Senhor tinha feito a respeito dos pães. Coração endurecido, não conseguiam compreender a força do amor de Deus se manifestando. Quando compreendemos abrindo o coração, as nossas vidas se transformam. Vale acolher, meu irmão, minha irmã, para fecundar, portanto, a alma, o que nos vem dos sermões de São Próclo de Constantinopla, quando ele diz: Cristo manifestou-se ao mundo e, pondo ordem onde havia desordem, encheu-o de beleza e alegria. É essa percepção e encantamento que deve nos tocar. Tirou o pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo. Santificou as fontes das águas e iluminou os corações dos homens. Ilumine o Senhor nossos corações com a força de sua palavra, para que nós possamos, compreendendo-a, desdobrar esta compreensão em gestos de amor e de caridade. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário da Igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente